Você já parou para pensar, e se tudo que você está vivendo agora fizer parte de um plano maior? E se mesmo nos momentos em que você se sente sozinho, existe alguém olhando por você, guiando cada passo, mesmo quando você não percebe? Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você vê a sua vida, o seu propósito e principalmente a sua relação com Deus. Fique até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva. Ela atravessou séculos, enfrentou perseguições, sobreviveu a guerras e tentativas de destruição, e ainda hoje continua transformando vidas. Mas a grande pergunta é: por que esse livro continua tão relevante? O que ele tem de tão especial? A resposta está em algo poderoso. A Bíblia não fala apenas sobre histórias, ela revela o coração de Deus. Desde o início, a Bíblia nos mostra um Deus criador, soberano, mas ao mesmo tempo, profundamente interessado em cada ser humano. Um Deus que criou o universo inteiro, mas também se importa com os detalhes da sua vida. Ele não é distante. Ele não é indiferente. Ele é presente. Mesmo quando você acha que ninguém te vê, Deus vê. Mesmo quando você sente que ninguém entende, Deus entende. E o mais impressionante, Ele não desiste de você. Mas existe algo que nos separa desse Deus, o pecado. A Bíblia mostra que todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, nos afastamos do caminho. E isso criou uma barreira entre o homem e Deus. Talvez você já tenha sentido isso. Um vazio. Uma sensação de que algo está faltando. Uma busca constante por algo que nunca parece suficiente. Esse vazio tem um nome: ausência de Deus. E é exatamente aqui que entra Jesus. Jesus não foi apenas um homem histórico. Ele não foi apenas um mestre ou profeta. Ele foi, e é, o Filho de Deus. A Bíblia mostra que Jesus veio com uma missão clara: restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. E mesmo assim escolheu morrer. Mas não foi uma morte comum. Foi um sacrifício. Na cruz, Jesus carregou o peso dos erros de toda a humanidade. Ele tomou sobre si aquilo que era nosso. E por quê? Por amor. Imagine isso. Alguém disposto a sofrer, por você. Mesmo conhecendo todos os seus erros. Mesmo sabendo de tudo que você já fez. Esse é o nível do amor de Jesus. E a história não termina na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A morte não conseguiu vencê-lo. O pecado não conseguiu segurá-lo. E isso muda tudo. Porque significa que existe esperança. Existe perdão. Existe um novo começo. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez esteja carregando culpa, medo, ansiedade e dúvidas. Mas deixa eu te dizer algo com toda certeza. Deus não te abandonou. Jesus continua sendo o caminho. A resposta. A solução. Não importa o que você fez. Não importa o quão distante você acha que está. Você ainda pode voltar. A Bíblia diz que Deus está à porta e bate. Mas Ele não invade. Ele espera. A decisão é sua. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia de recomeçar. E sabe o que é mais forte em tudo isso? Deus não está interessado em uma religião vazia. Ele quer relacionamento. Muitas pessoas pensam que seguir a Bíblia é apenas cumprir regras, tradições, rituais. Mas não é isso. A Bíblia não é um manual de obrigação. Quando você começa a ler a Bíblia com o coração aberto, algo diferente acontece. Não é só leitura. É como se o texto começasse a falar com você. Versículos que parecem antigos, começam a descrever exatamente o que você está vivendo hoje. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei o que você está passando, e eu estou aqui. Quantas pessoas já encontraram direção em momentos de confusão? Força em momentos de fraqueza. E paz em meio ao caos, simplesmente por meio da palavra. Ela é um convite. Um convite para conhecer Deus de verdade. Mas talvez você pense: eu já tentei, e parece que Deus não responde. E aqui está algo que poucos falam. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes Deus está trabalhando nos bastidores. Preparando algo maior. Alinhando situações que você ainda não consegue ver. Porque Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo perfeito. Pensa nisso. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido, esquecido, injustiçado. Mas no final, Deus transformou tudo aquilo em propósito. Davi foi perseguido, teve medo, enfrentou batalhas, mas se tornou rei. E o mais importante,
Nenhum deles foi abandonado por Deus. Assim como você também não foi. A maior batalha que existe não é externa, ela acontece dentro de você. Dúvidas, medos, pensamentos que dizem que você não é capaz, que não tem mais jeito. Mas a Bíblia mostra uma verdade poderosa. Você não está sozinho nessa luta. Existe um Deus lutando por você mesmo quando você não percebe. E quando Jesus entra na vida de alguém, tudo começa a mudar. Não significa que os problemas desaparecem, mas significa que você não enfrenta mais nada sozinho. A dor passa a ter propósito. As lutas passam a ter sentido. E o vazio começa a ser preenchido. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você não está aqui por coincidência. A Bíblia diz que você foi criado com propósito. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia quem você seria. E mesmo conhecendo suas falhas, Ele ainda escolheu te amar. Talvez você esteja esperando um sinal. Mas e se este vídeo for o sinal? E se esse momento for a oportunidade que você estava pedindo? Você não precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. Você só precisa estar disposto. Se você não sabe por onde começar, comece simples. Fale com Deus. Do seu jeito. Sem palavras bonitas, sem roteiro, sem formalidade. Apenas fale. E depois comece a ler a Bíblia. Mesmo que seja pouco por dia. Porque é ali que você começa a entender quem Deus é. E quem você realmente é. A verdade é que todos nós estamos caminhando para algum lugar. A pergunta é: para onde você está indo? Com Deus existe vida. Sem Ele, sempre vai faltar algo. E no fundo, você sabe disso. Mesmo quando tudo parece estar bem por fora, existe um vazio ou um silêncio, uma inquietação difícil de explicar. Talvez você já tenha tentado preencher isso com dinheiro, distrações, pessoas, redes sociais. Mas no fundo, nada parece suficiente. E se eu te disser que esse vazio não é um erro, mas um sinal? Um sinal de que você foi criado para algo maior. A Bíblia diz, logo no começo de tudo, que Deus criou os céus e a terra. Mas não parou por aí. Ele criou o ser humano à sua imagem. Isso significa que existe algo dentro de você que reflete o próprio Deus. Mas então surge uma pergunta. Se fomos criados por Deus, por que nos sentimos tão distantes dele? A resposta está em algo que muitas pessoas evitam falar: o pecado. O pecado não é apenas errar, ele é uma desconexão. É como se fosse um abismo entre nós e Deus. E esse abismo não pode ser preenchido com esforço humano. Não importa o quanto alguém tente ser bom, ainda assim existe uma separação. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem perdidas, sem direção, sem paz, sem propósito. Mas a história não termina aí, porque Deus não desistiu da humanidade. E é aqui que tudo muda. Jesus entra na história, e não como um personagem comum. Ele não veio apenas ensinar, ele veio resgatar. A Bíblia mostra que Jesus é o Filho de Deus, enviado com um propósito claro: restaurar aquilo que foi quebrado. Ele viveu entre as pessoas, sentiu dor, enfrentou rejeição, mas nunca pecou. E então chegou o momento mais importante da história: a cruz. Um lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, mas também de amor. Jesus foi crucificado, injustamente, sem culpa, mas com um propósito eterno. Naquele momento, algo invisível aconteceu. Todo o peso do pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Tudo aquilo que nos afastava de Deus foi colocado sobre Jesus. E ele pagou o preço. Por mim, por você, por todos. Agora pense nisso por um instante. Alguém decidiu morrer no seu lugar, mesmo sabendo de tudo sobre você, seus erros e seus pensamentos e suas falhas. E ainda assim, escolheu te amar. Mas a morte não foi o fim. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E isso muda absolutamente tudo. Porque significa que o pecado foi vencido, que a morte foi derrotada, e que agora existe um caminho de volta para Deus. E esse caminho não é uma religião. Não são regras. Não são rituais. É um relacionamento. Jesus disse algo poderoso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que não é sobre tentar ser perfeito. É sobre se aproximar. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu já errei demais. Eu estou longe demais. Não tem mais volta para mim. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Enquanto você está respirando, ainda há chance. Deus não trabalha com perfeitos. Ele trabalha com disponíveis. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas imperfeitas,
Pessoas que falharam, erraram, caíram, mas que foram transformadas quando decidiram se aproximar de Deus. E sabe o que todas elas têm em comum? Elas deram um passo, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem se sentirem prontas. Talvez o que falta para você não seja mais informação, seja decisão. Deus não está distante. Ele está mais perto do que você imagina. A questão é: você está disposto a se aproximar? Não precisa de palavras bonitas. Não precisa de um lugar específico. Você pode começar agora. Sim, agora. Fale com Deus. Do seu jeito. Com suas palavras. Com seu coração. Diga o que você sente. Diga o que você tem passado. Diga até aquilo que você nunca disse para ninguém. E depois, escute. Porque Deus fala. Às vezes em silêncio. Às vezes através da Bíblia. Às vezes através de algo inesperado. Mas Ele fala. E quando você começa a caminhar com Deus, algo muda. Não é que os problemas desaparecem, mas você deixa de enfrentá-los sozinho. Você ganha direção. Você encontra paz. Você descobre propósito. E aquele vazio começa a desaparecer. E sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Mesmo depois de tudo que Jesus fez, muitas pessoas ainda vivem como se Deus estivesse distante. Como se Ele fosse apenas uma ideia, uma tradição, ou algo para momentos difíceis. Mas Deus não quer ser apenas uma opção na sua vida. Ele quer ser o centro. Porque quando Deus não é o centro, tudo fica fora do lugar. Você pode até conquistar coisas, mas continua vazio. Pode até sorrir, mas por dentro ainda existe dor. Pode até seguir em frente, mas sem saber para onde realmente está indo. A Bíblia mostra algo muito claro. Sem Deus, o ser humano se perde. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar sozinho. Cansado de errar sempre nas mesmas coisas. Cansado de carregar pesos que ninguém vê. Mas aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Você não precisa carregar isso sozinho. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Olha o que isso significa. Ele não está pedindo perfeição. Ele não está exigindo que você resolva tudo primeiro. Ele está apenas dizendo: venha. Mas vir até Jesus exige uma coisa que muitas pessoas evitam: entrega. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Você pode até acreditar em Deus, mas ainda assim viver longe dele. Porque acreditar não é o mesmo que se entregar. Entrega significa confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com medo. É dizer: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu confio em ti. E quando isso acontece, a transformação começa. Não é instantânea, não é mágica, mas é real. Você começa a perceber coisas que antes não via. Começa a tomar decisões diferentes. Começa a ter paz em situações que antes te destruiriam. E aos poucos, você vai se tornando alguém que nunca imaginou ser. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Não é sobre mudar por fora. É sobre ser transformado por dentro. E essa transformação começa no coração. Talvez você tenha sido ferido. Talvez tenha passado por situações difíceis. Talvez alguém te decepcionou profundamente. Mas Deus conhece cada detalhe da sua história. Cada lágrima. Cada noite em silêncio. Cada pensamento que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele continua te chamando. Não para te condenar, mas para te restaurar. Porque o amor de Deus não funciona como o amor humano. Ele não desiste fácil. Ele não abandona. Ele não muda de ideia. Mesmo quando você se afasta, Ele continua esperando. Como um pai que aguarda o filho voltar. E talvez esse seja o momento. O momento de parar de fugir. De parar de adiar. De parar de ignorar aquilo que você já sente há muito tempo. Porque no fundo, você sabe. Sabe que precisa de Deus. Sabe que precisa mudar. Sabe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E tudo bem. Reconhecer isso já é o primeiro passo. Agora falta o segundo. Decidir. Decidir se você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Ou se vai dar uma chance para Deus transformar a sua vida. E não precisa ser perfeito. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa nem saber exatamente o que fazer. Só precisa dar um passo. Um passo em direção a Deus. Porque quando você dá um passo, Deus já está com os braços abertos para te receber. E a partir desse momento, nada mais será como antes.
Talvez você ainda enfrente desafios, mas agora você terá direção. Talvez ainda existam lutas, mas agora você terá força. E principalmente, você nunca mais estará sozinho. Então eu te faço uma última pergunta. E responde isso com sinceridade dentro do seu coração. Quanto tempo mais você vai esperar? Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Pode ser o começo da maior transformação da sua vida. E tudo começa com uma simples decisão: se aproximar de Deus.